Gente, tá repercutindo muito, né? Esse negócio de cabelo maluco nas escolas, né? E eu vou ver os vídeos, tem as mães defendendo, tem as mães criticando, tem aquela que fala que a mãe que não fez é porque é por preguiça, tem a outra que fala, eu não tenho tempo mesmo e não vou fazer. É uma loucura, gente, uma loucura mesmo. Mas enfim, como eu tinha falado no outro vídeo, o mundo é formado por milhões de pessoas. Nunca vai ter ninguém com a mesma opinião que a sua. Sempre vai ter um que concorda e os outros que não concordam. E é sobre isso. O mundo, ele é assim, né? É meio que assim, não dá pra chegar num consenso comum com todo mundo. Sempre vai ter alguém que concorda e discorda. Mas, referente a isso, eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha infância. Por quê? Porque eu vi algumas pessoas falando assim, a criança nem vai lembrar. E não é que, não é porque você tem tempo que eu tô falando isso, não é pra deixar nenhuma mãe chateada, nem pra julgar, mas é mais por conta dessa fala de a criança não vai lembrar. Gente, a criança lembra. Infelizmente lembra. Eu falo que a infância, ela tinha que ser, assim, memórias boas pra todas as crianças, mas infelizmente não é. E tudo que acontece, tanto de ruim quanto de bom, que seja marcante, a criança, ela vai lembrar. E aí eu lembrei de um episódio que aconteceu na minha infância, e vim contar pra vocês. Que eu estava na 3ª série, eu tinha 9 anos. Eu estudei junto com a minha irmã. Minha irmã e eu temos quase a mesma idade, 10 meses de diferença. E era na 3ª série, tínhamos 9 anos, e ia ter um passeio de escola. Ia ter um passeio de escola, a professora mandou os bilhetes e tudo, e a professora chegou na gente e falou assim, pra turma toda, olha, vai ser proibido levar dinheiro, não é pra trazer dinheiro, porque não vai ser permitido comprar nada no dia do passeio. Ponto, ficou isso. Ela mandou bilhete, os pais assinou tudo. Chegou no dia, essa mesma professora, a gente já tinha assim já tinha assim uma raiva dela por coisas que aconteceu. A minha irmã, ela sempre sofreu muito na escola por ser devagar, por ser lerda, as própria professora falava. E, gente, não é falando assim mal da professora, mas assim, existem pessoas boas e pessoas ruins. Não importa aonde seja. Tem professoras incríveis, maravilhosas. Inclusive, eu tive uma na 1ª série que eu amo ela até hoje. Uma professora incrível. E tem, gente. Não é como se fosse brindados. Não, tem professoras boas, tem professoras maravilhosas, mas tem também professoras difíceis, né? Professoras ruins. Se não existisse, não ia ter tanta notícia ruim de maus trato em escola, né? Mas, enfim. Mas a minha irmã, ela tinha muita dificuldade. E aí, durante uma semana, ela trancou, não uma semana inteira, mas um dia ela trancou a minha irmã na sala de aula na hora do intervalo, que elas trancavam a sala e ia pro intervalo. E aí, quando ela voltou, minha irmã tava chorando e ela meio que falou assim, eu te tranquei porque você é lerda. Então, ela viu que ela tinha trancado a minha irmã. Na outra semana, ela meio que deu um pisão no pé da minha irmã e falou assim, isso é uma tartaruga. Meio que, tipo, ela mesma dava as próprias respostas assim. Só que minha irmã nunca contou, assim, pros meus pais, eu também não contava, a gente ia levando, tipo, coisa que acontecia na escola, pra gente não era relevante. Era triste, mas não era relevante. No dia do passeio, ela levou, tinha acho que uns 30 alunos, e ela levou uns 25 doces. E ela meio que, topa pra vocês dividir, e colocou na carteira daqueles que ficam mais em volta, que sempre tem aqueles alunos que ficam mais com a professora, que paparica mais e tal. E ela colocou na mesa de uma delas e ela distribuiu só pra aquelas turminhas mais próxima dela. E eu lembro que ficou uns 5 alunos sem. 9 anos, gente. Lembro até hoje, ficamos chateadas. Todo mundo ficou chateado, assim, os que não ganhou. Tipo, nossa, ela podia ter dado pra todo mundo, ou ela mesma dividisse, mas não, ela simplesmente deu pra quem ela quis dar e nós ficou sem, e ela nem se importou. E aí, chegou no passeio, eram 2 turmas de 3ª série. A outra professora fez diferente. A outra professora falou para todos os alunos levar dinheiro para ela fazer uma caixinha, para no dia do passeio eles tomarem sorvete lá. E aí a turma toda dessa outra professora foi tomar sorvete. E a gente foi junto, no mesmo ônibus, tudo. Então foi todas as turmas junto. Só que chegou lá, essa turma foi todo mundo tomar sorvete. E a turma
da minha série ficou ali. E essa professora, acredito, para não ficar mal e porque ela viu que os outros também iam ficar sem, ela foi conversar com essa outra professora. Aí chegou na gente e falou assim: gente, a outra professora vai emprestar dinheiro para vocês tomarem um sorvete. Então ela vai emprestar o dinheiro, vocês vão lá, tomam um sorvete, só que durante a semana vocês tragam dinheiro para ela. Vocês pedem pro pai, tudo, e pros pais de vocês e tragam o dinheiro. Ela disse isso. E aí ela saiu, e aí todas as crianças, tá bom, e já foram direto lá pedir dinheiro pra outra professora, a outra professora foi dando o dinheiro. E eu virei pra minha irmã, assim, na hora, eu tipo, nossa, mas será que o pai vai ter o dinheiro pra dar depois? Nessa preocupação. Eu acredito que nenhuma criança teve essa preocupação, já foram correndo lá, pegou sem saber se o pai ia ter ou não, mas eu não sei, eu tive essa preocupação do meu pai não poder ter o dinheiro e eu ficar devendo a professora. Com 9 anos, eu pensando nisso. E eu virei pra minha irmã e falei, nossa, será que o pai vai ter dinheiro pra dar? E essa professora ouviu. Só que nisso, eu falei pra ela e saí. Pra ir lá pedir dinheiro pra nós duas. Essa minha outra irmã era muito vergonhosa, então não pedia nada. E eu fui pra pedir pra nós duas. Cheguei nessa professora, então você dá R$2, que eu lembro até hoje, era R$2, gente, porque era R$1 o sorvete. R$2 pra mim e pra minha irmã tomar um sorvete e durante a semana nós dá. Essa outra professora veio, a nossa professora. Não dá pra elas não, porque ela falou que o pai dela não vai ter dinheiro pra dar. Aí na hora a outra professora falou assim, então eu não vou dar. Não deu, gente. E aí eu lembro que todas as crianças comprou sorvete, sentaram tudo lá, assim, pra fazer... Era uma área, assim, de piquenique. Eu e a minha irmã sentamos debaixo de uma árvore, eu lembro até hoje. Encostamos na árvore e ficamos lá, nós duas. 2 crianças de 9 anos, olhando todas as outras crianças tomar sorvete. E nós duas não tomamos sorvete. E aí a gente veio embora, e eu senti tanta raiva dessa professora, tanta raiva, meu Deus do céu. Eu lembro como se fosse hoje. E eu sempre fui, assim, de me doer muito pelas minhas irmãs. Então parecia que, pela minha irmã tá ali, vendo as outras crianças, parecia que eu sentia mais ainda. E aí chegamos em casa, ela meio que comentou com a minha mãe o que aconteceu. E meu pai ouviu. Aí meu pai assim, eu não acredito, como assim? Tipo, isso é inaceitável com criança, sabe? E aí meu pai falou, eu vou lá conversar com ela na escola. E aí eu já aproveitei e já contei tudo. Tanto do pisão do pé, dela ter trancado, acabei contando tudo pro meu pai. E aí meu pai foi na escola conversar. E eu lembro até hoje, gente, meu pai muito bravo. Conversou com a diretora, conversou com ela. E meu pai ficou tão bravo, gente, e meu pai ficou, eu acho que ele sentia dó, né? Eu via meu pai, o olho do meu pai cheio de lágrima, falando as coisas, sabe? Tipo assim, ainda eu lembro até hoje a fala que ele usou, que ele falou assim, se eu tiver 100 alunos e 99 abacaxi, eu não dou pra nenhum do que deixar um sem, sabe? Tipo, meu pai ficou muito indignado, assim. Aí meu pai conversou, a diretora tentou acalmar, pediu desculpa e tal. E aí depois essa professora meio que quis se retratar, falou que ia levar a gente pra tomar sorvete e tal. E eu era tão inocente, gente, tão inocente, que eu fui. E aí, só pra você ver assim, que a gente é inocente, que ela não quis pagar porque ela se sentiu culpada, nada. Talvez foi só por conta de uma cobrança por ela ter feito isso, sabe? E aí minha irmã ficou doente no dia. E eu toda empolgada, né? Ai, não, vai tomar sorvete. Porque não é que nem os dias de hoje, que é a vontade. Na minha época de infância, não era tão a vontade doce assim. Era bem menos. Então eu fiquei toda feliz. Só que aí eu fui e minha irmã não foi porque minha irmã tava doente. Chegou lá, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu não vou levar você pra tomar sorvete. O acordo foi levar vocês duas, você e sua irmã. Se a sua irmã não veio, eu sinto muito, mas eu não vou levar você pra tomar sorvete. Era pras duas, não só pra uma. Gente, juro pra vocês, ela falou isso. E aí eu fiquei sozinha lá na escola, porque era final de ano, era o último dia de aula, então, tipo assim, não precisava ir. E eu fui só por causa do sorvete. Aí eu fiquei o dia inteiro lá até a hora de ir embora, fui embora. E aí depois entramos de férias, nós nunca mais. Aí eu não fui mais pra escola, só o outro ano trocou de professora. Mas enfim, eu falei desse relato porque eu tinha 9 anos, gente. E eu lembro tudo que aconteceu. Tudo, 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 tudo. E às vezes a gente meio que, até mesmo por estar sem tempo, por tantas coisas que ocorrem na nossa vida, a gente acha que, a criança não vai lembrar. Deixa passar, a criança não vai lembrar, mas lembra, gente. Infelizmente lembra. Se você conseguir ou puder fazer alguma coisa pro seu filho, faça. Mas não deixe ele sem, ou ficar de fora, ou ir sem ter, porque é doloroso.